Aí, Landim, na moral, tô chateado, né? Toda vez é a mesma coisa, cara. Eu apareço, driblo o time todo e é você que faz o gol. Que papo é esse, Landinho? Tá viajando? Ih, pode reparar. Olha aí, ó, aí, ó. Estádio inteiro só grita teu nome. Não, não, olha só. Aqui no Hora do Enem a gente tem espaço pra todo mundo. E pra provar, hoje você vai dividir o campo comigo, tá? Já vai se aquecendo, porque hoje você vai entrar em campo. Já tá escalado, hein? Bom, antes que eu me esqueça, só vou dizer uma coisa. Roda logo essa vinheta. E digo mais, só digo isso. E fui! Hora do Enem no ar e hoje é dia de matemática. Mas antes você já sabe, né? Para rever algum episódio é só acessar tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. Mas aí, Landier, quem é que vai dividir o ataque comigo? Ah, quem vai dividir? Quem vai dividir é um cracaço. Ele, professor Vitor Israel. Ah, rapaz. Tudo bem, cara? Beleza? Seja pura. bem-vindo mais uma vez. Bom, hoje o papo é sobre porcentagem, né? E a gente tem a primeira pergunta do Landinho Mineiro, né? Bota aí pra gente. O que eu preciso ter em mente para me tornar um artilheiro das questões de porcentagem? Eu acho que essa primeira relação da regra de 3 é fundamental. Você pode assumir esse caminho de montar a regra de 3. Ela vai ser simples. Quando eu digo simples, meu amigo, eu não quero dizer que ela é fácil. Eu só estou relacionando duas grandezas, né? No caso, número de questões com porcentagem, tá? A regra de 3 composta é quando tem mais uma grandeza ou mais, né? 3 ou mais grandezas. E é uma regra de 3 que é direta. Quanto mais questões eu tiver, maior vai ser a porcentagem. Então, é montar bonitinho, multiplicar cruzado, o que vai sair. Bom, temos mais uma pergunta do Landinho, né? Vamos lá. Agora, estudar esse assunto sem conhecer as casas decimais é a mesma coisa que entrar numa partida sem reconhecer o gramado, né? E aí, Landinho, tá certo? Certíssimo, porque é como o futebol, a gente precisa treinar. Em determinados momentos, a gente pode pensar que a porcentagem pode sim ser correlacionada, pode ser redigida e elaborada ali com uma questão com um número decimal. Quando eu te falo assim, Land, poxa, 20% desse preço. Pô, vamos pensar, o próprio nome fala 20%. Significa 20 por 100, 20 sobre 100. É uma fração. Dá para simplificar e no final das contas, o 20% a gente percebe que é a mesma coisa que 0,2, que é um número que tem lá uma casinha decimal. Como a gente está correlacionando lá com a vírgula, a gente tem que pensar no movimento da vírgula. Multiplicar um número decimal por 10, por 100, por 1000 é super de boa. É andar com a vírgula. Quando a gente multiplica um número decimal, a vírgula vai andando para a direita. E se eu souber isso, Lante, eu já estou muito bem na fita. Porque, vamos pensar, quando a gente multiplica, a vírgula vai para a direita. Então, pensa no contrário. Qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, quando eu venho dividindo, em vez da nossa vírgula ficar andando para a direita, ela vem para a esquerda. Você vai ver isso hoje, daqui a pouco, ali na lousa. Perfeito. Eu estou preparado. Vamos lá agora, professor. Bora lá. Vamos embora. E aí, professor, faz aquela revisão pra gente. Vou tocar em 3 pontos, nesses 3 pontos que eu te falei. Vamos primeiro calcular, aqui, ó, num primeiro momento, uma porcentagem. Eu quero calcular, por exemplo, quanto é 25% de um número, vamos botar assim, 300. Land, a gente pode ir pela regra de 3. Pô, o 300 é o nosso referencial, é o 100%. Então, ó, o 100% está para 300, assim como que eu quero 25% está para X. Agora, existe um jeito um pouquinho mais fácil. Porque eu sei que 25% ó, sobre 100, estou multiplicando 300. Fica uma conta mais direta. Nós temos 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Saí na cara do gol. Tô sobre 1, não preciso... Porque uma divisão por 1 não vai mudar em nada, né? 25 vezes 3. Já descobri que 25% de 300 dá 75. Eu posso resolver uma questão por esse caminho também. E tem outro jeito, né, professor? Tem. A gente pode seguir a regra de 3. A gente pensa assim, porcentagem e na quantidade.
tá? E aí a quantidade vai variar de acordo com o texto. O total é 300, não é isso? Certo. Se é o total, estou relacionando com 100%. 100%. Eu quero calcular qual é a quantidade para qual porcentagem? 25%. Land, basta fazer a multiplicação cruzada, tá? Eu não vou nem pensar no símbolo do porcento. Como tem cima e embaixo, a gente corta. Então, 100 eu vou multiplicar cruzado, meu amigo, pelo x. 100 vezes x. Certo. É igual a outra multiplicação cruzada. 25 vezes 300. De um jeito ou de outro, a gente tem 2 zeros no final. E aí, ó, a gente pode fugir, mas dá no mesmo. Porque 1 vezes x é a mesma coisa que x. E 25 vezes 3, que foi o número que sobrou, também dá 75. Agora, Land, existem assim pontos que podem ser colocados sobre as variações que a gente falou agora há pouco, tá? Eu quero mostrar duas para a gente tentar entender. Imagina que eu tenho aqui um salário de 2.000. Imagina que eu estou fazendo um bom trabalho e eu acabo recebendo um aumento de 10%. Qual que é o novo salário desse funcionário? Meu amigo, você pode calcular quanto é 10% de 2.000 por alguma dessas maneiras. Você vai descobrir qual é o aumento e somar com o inicial. Certo. Vai sair. Agora, eu acho bacana a gente pensar também em tentar resolver, lógico, sem perder a visão da coisa, mas um pouquinho mais rápido. Esse é o meu salário inicial, esse é o meu salário todo, né? Então, esse aqui é meu 100%. Se eu vou aumentar 10%, eu vou ter 10% a mais. Eu tinha 100%, coloco mais 10, agora eu tenho 110%. E o legal é você escrever isso assim, ó. 110%. É isso que eu tenho do meu salário, que era 2.000. Land, eu gosto de cortar zero, ó. Vou cortar um de cima com um de baixo. Certo. Mais um de cima com um de baixo. Tô bem tranquilo que só sobrou um lá embaixo. Certo. A conta que sobrou para mim diretamente foi 11 vezes 200. Isso. Então acabou a questão, é 2.200. Agora, se a gente tem um aumento, a gente também tem redução. Imagina que a gente faz uma redução aí, vamos fazer também de 10%. E aí é a mesma ideia, meu amigo. Você pode calcular quanto é 10% daquilo e diminuir, tá? Mas eu posso pensar no seguinte, esse era o meu salário inicial, não era? Certo. E eu tô tirando 10%. Então, eu tinha 100%, tirei 10%. Agora eu tenho 90% disso. Concorda? De quanto? Concordo. De 2.000. Vamos ali cortar zero? Simbora. Ó, um em cima, um embaixo. Um em cima, outro embaixo. De novo, sobrou sobre 1. Sobrou em cima 9 vezes 200. E 9 vezes 200, aí ó, 1.800. Então, Land, isso aqui é uma maneira mais direta de você já alcançar a resposta. Então agora partiu questão. Simbora? Partiu, vambora? Bora lá. Bota na tela pra gente, Renatinho. Tá aí na tela a questão 143 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo, mestre. Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1.000 partes da substância. Já a prata 950, 950 é constituída de 950 partes de prata pura e 50 de cobre em 1.000. E a prata 925 é constituída de 925 partes de prata pura e 75 partes de cobre em 1.000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 e deseja obter 40 gramas de prata 950 para a produção de uma joia. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925? E aí, por onde a gente começa? Primeiro, entender a lógica, né? Eu posso já colocar isso em questão de porcentagem, que vai me facilitar bastante. Ele me falou que a prata 925 ela apresenta 925 partes de prata pura para 75 partes de cobre, num total de 1.000. Sim. Ou seja, a gente pode correlacionar isso aí, meu amigo, da seguinte maneira, ó. Se a gente tem 925 partes de prata pura em 1.000, é porque a gente tem 92,5%. Já o cobre,
ele tem 75 partes de cobre para cada 1.000. Ou seja, a gente tem 7,5% de cobre. Eu tenho isso do meu total inicial, que é de 10 gramas. Veja bem que a gente pode cortar de novo o zerinho. Então está acontecendo o que a gente vem falando, né? Um zero de cima com um de baixo. Um de cima com um de baixo. E a gente vai chegar à conclusão de que, inicialmente, ao momento 1, a gente tem 92,5 sobre 10, ou seja, 9,25 gramas de prata aqui nessa mistura. E 7,5 sobre 100 é só andar com a vírgula, tá vendo? Estou dividindo, vem para a esquerda. 0,75 gramas de cobre. Repara, Lange, que se você somar essas duas massas, 9,25 com 0,75, dá 10 gramas. Certo. Então, eu interpretei a minha situação inicial. Agora eu vou parar e vou pensar na minha situação final. Porque eu sei que eu tenho a prata 950. Então, a divisão não é mais 92,5% e 7,5%. Vamos lembrar? Se é a prata 950, eu tenho 950 partes da prata pura para 50 do cobre. Então, eu tenho 95% de prata. E aí, vamos pensar, se é 95% de prata, o total é 100%, né? Faltam 5% de cobre. Mas, aí temos mais uma vez essa questão. A porcentagem é sempre relacionada ao total, que era de 10 gramas e agora é de 40. Então, eu vou multiplicar por 40. Você vai cortar aqui, ó. 0 com 0, zerrou. Foi todo mundo, tá vendo? Repara, Lange, que dá para simplificar o 10 e o 4 por 2, mas eu não vou. Ó, se eu dividir por 2, vira 5, aí já dá uma complicadinha ali, tá? Não vale tanto a pena. O que eu pensei em fazer? Vamos multiplicar um 95 por 4 primeiro, que depois a gente divide por 10. Lembra da vírgulazinha andando? Sim. É de boa, cara. 95 vezes 4 dá 380. Beleza. Se eu dividir 380 por 10, aqui, meu amigo, dá 38. 5 vezes 4 dá 20. É Leonardo da 20? 5 vezes 4 é 20. Sobre 10, quanto é 20 dividido por 10? 2. Era óbvio que ia dar 2. Sabe por quê? Porque o total é 40. Sim, só Se eu já tenho 38, era só subtrair. Então, a gente está andando bem com a questão porque eu posso pensar da seguinte maneira. O que eu tinha de prata no início? Vamos lembrar? Ó, vamos circular? Eu tinha 9,25 gramas de prata. É isso? Quanto que eu tenho agora? 38. A pergunta é quanto eu tenho que colocar. Então, eu tenho que entender que daqui para cá, ó, teve um aumento. Teve uma quantidade que eu coloquei a mais. Certo. Como é que eu posso, então, matar essa questão? Como é que eu parti de 9,25 e cheguei a 38? Bom, vamos fazer o final menos o inicial. E aí, ó, conta um pouquinho chata, né? Mas a gente faz numa boa. Isso aí, meu amigo, vai dar 28,75? Ou seja, eu tenho que colocar 28,75 gramas aí de prata para passar para esse segundo momento. Poxa, Vitor, e o cobre? É 2, que é o final, é tipo física, né? Final menos inicial, delta, né? Sim. 2 menos 0,75, 1,25. E a gente chega à resposta. Não, se você somar essas duas quantidades aqui, vai dar 30 gramas, o que é muito legal, sabe por quê? Olha aí. Você partiu de 10 gramas e foi para 40, você colocou esses 30 gramas, tá? Então, resposta é 28,75 e 1,25. Tá ali. Opção B. Bola? Exatamente. Letra B de bola. Ai, futebol? Ah, B de bola. Professor, a gente já começa tocando de razão e proporção. E aí, como é que a gente desembola esse meio de campo? E a ideia é, primeiro, entender o que é uma razão e a proporção vira uma consequência. A proporção é uma igualdade entre razões, mas a proporção está no cotidiano. Você está lá vendo, por exemplo, na internet uma receita. Pô, esse bolo aqui parece gostosão, eu vou fazer essa receita aqui em casa. Pô, mas parece que vai ficar muito grande. Ah, já sei, eu vou criar aqui uma receita menor. O que você faz? Você divide tudo por 2. E aí, professor, treino é treino, jogo é jogo. Bora treinar lá no quadro? Vamos ser? com tudo. Razão, né? O que seria a razão? Razão é divisão. É por isso que a gente chamou os números de números, aquele conjunto, né, de números racionais. São os números que a gente faz pela divisão. São as frações.
7/3, por exemplo, tá? A razão é uma divisão entre dois números. Uma maneira bem bacana de você representar a razão é em forma de fração. E a gente pode, só para ter um exemplozinho aqui no canto, colocar aqui, ó, A sobre B. Isso aqui é uma razão. Entendendo o que é razão, vamos entender o que é uma proporção, que é aquela partezinha que eu estava te explicando da receita lá do seu bolo de chocolate, tá? Certo. Uma proporção é uma igualdade entre razões. A está para B, assim como C está para D. Então, coloquei uma razão na esquerda, uma razão na direita e igualei. A ideia é que a gente pode fazer uma multiplicação cruzada, como a gente fez ali na regrinha de 3 simples. A multiplicado por D é igual a B multiplicado por C. A partir disso, eu acho bem legal que o aluno conheça duas noções. Dentro de proporção, a gente trabalha com a situação direta e a situação inversa. Bora lá. Poxa, vamos supor que eu fui num hortifruti e comprei uma laranja por R$1. E se eu comprar 3 laranjas? Pô, tô aumentando o número de laranjas. O que vai acontecer com o preço que eu vou pagar? Vai aumentar também. Então repara que ambos aumentam juntos ou diminuem juntos. Se eu comprar menos laranjas, vou pagar menos reais. Sim. Então essa situação é direta. Agora vamos pensar do outro lado. Eu tô fazendo uma viagem, meu amigo, eu tô lá no meu carro, tô colocando lá uma velocidade de 80 km por hora, tá? Certo. E por conta disso eu vou chegar ao meu destino em 2 horas. Se eu aumentar essa velocidade, pô, eu tô indo mais rápido, não tô? O que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir. Repara que um sobe e outro desce. É uma situação direta? Não, uma situação inversa. E aí, dentro disso, o Enem às vezes te joga em uma questão de escala. A escala é uma situação de proporção direta. Quando alguém quer comprar um apartamento que ainda não está pronto, eles mostram a planta. Aquele desenho ele é fidedigno, ou seja, ele segue uma proporção. E se no desenho o quarto 2 for maior do que 1, o quarto 2 é maior, então na hora que ele ficar pronto, o quarto 2 será maior. É uma situação direta. Quanto maior o desenho, maior o apartamento. Bom, depois dessa revisão, bora para a questão? Com certeza. Então partiu. Vamos lá. Questão 151 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Professor, a bola tá contigo. A Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte, com o tamanho 192, e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x, com furos circulares de raio R igual a x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será... Agora, professor, lado dos quadrados, raio dos círculos. É tanta informação que embolou o meio de campo, né? Então, como organizar o raciocínio? Sabe qual que é a maior maldade dessa questão? Qual? Tem dados que a gente não vai utilizar. Como Isso assim? pode acontecer, Ele falou que tem x ou raio x sobre 3. Não precisa usar isso. Às vezes isso vai acontecer. É uma maneira de você tentar avaliar se o aluno consegue perceber o que é mais importante daqueles dados. Para o pessoal que está em casa, é uma excelente dica. Não fica preso a mas eu não usei isso aqui. Calma, quem sabe, às vezes não precisa usar. Deve ter alguma coisa errada, porque... Pois é. E essa questão, meu amigo, é uma questão de escala. Ele fala que aquela letrinha está com o tamanho original de 192. Certo. E percebe que pelo texto ele quer reduzir essa área a ser pintada. Para que ele não falou em reduzir o tamanho da letra. Ele falou o seguinte, para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16. A consequência de reduzir a área que vai ser pintada é reduzir o tamanho da letra. Quando a gente fala em tamanho da letra, a gente está falando em comprimento, ou seja, na altura que a letrinha tem, por exemplo. E comprimento, meu amigo, é uma medida de uma dimensão. Quando alguém mede a altura, como é que eu meço a minha altura? Eu pego lá uma fita métrica do chão até a ponta da minha cabeça. É uma linhazinha, não é isso? Certo. Mas repara que ele pediu pra gente
fazer uma redução na área. E com a área, meu amigo, a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado, porque a gente está lidando aqui com duas dimensões. A área tem duas dimensões e uma boa prova disso é, poxa, como é que é a forma da área de um retângulo? É base vezes altura. Duas dimensões. Poxa, como é que é a área de um círculo? É π vezes raio ao quadrado. Raio vezes raio. Duas dimensões. Quando a gente quer diminuir a área, consequentemente a gente diminui o comprimento. Mas a gente utiliza valores diferentes. Ele quer reduzir essa área aí a 1/16 do original. É isso? Então, já que são duas dimensões, eu deveria dividir isso aí por 16. Só que o mais importante, meu amigo, se eu quero diminuir minha área dividindo por 16, eu também vou dividir o tamanho da letra. Mas sabe qual que é a grande maldade? Não é por 16. Vamos colocar da seguinte forma, é aí que o pessoal se enrola. Quando a gente fala em comprimento, a gente fala em uma dimensão, vamos falar que a gente tem uma constante de proporção chamada de K. Eu poderia, Lange, colocar K elevado a 1, já que é uma dimensão. Beleza. Quando a gente fala em área, e aí a gente está falando de duas dimensões, a gente também trabalha com K. Mas como são duas dimensões, é K elevado ao quadrado. E olha qual é a maldade. Na área, ou seja, no K ao quadrado, eu tive que dividir por 16. Vamos fazer uma equaçãozinha aqui, ó. K ao quadrado é igual a 16. Então o K, aqui eu deveria ter duas raízes, mais ou menos 4. A gente trabalha sempre com a constante positiva, tá? O K vai ser igual a 4. Era ou não era importante achar o K? Era. Então, o 16, ó, a gente acabou tirando a raiz quadrada para voltar para o comprimento. Ele vira qual número mesmo? Ele vira o 4. Então, o tamanho da letra, que é oriundo do comprimento, ele deve ser dividido por 4. Logo, ele disse na questão que o tamanho original da letra era 192, não é isso? Certo. Eu vou dividir isso por 16? Não. Eu vou dividir isso por 4. 192 dividido por 4 dá 48. Esse aqui vai ser efetivamente o tamanho da minha letrinha. E por isso vou marcar a letra B. B de bola. Aí, bola de novo, ó. Jogo de goleiro hoje, né, cara? Golaço, B de bola. E aí, bora recompor a defesa pra segurar o resultado? Vamos 2-0 já pra gente, né? Vamos segurar. Tá bom, né? Então bora lá pra frente. Qual você acha que é a maior dúvida da galera quando o assunto é razão e proporção? Primeiro, o pessoal tem dificuldade de relacionar. Será que é direta? Será que é inversa? Isso é uma situação de você parar e pensar, poxa, se isso aqui aumentar, o que vai acontecer com essa outra grandeza? Esse é o primeiro problema. A segunda parte, proporção das escalas, é pensar nas dimensões. Naquela questão ali, se por acaso, dividiu por 16, se ele dividisse o tamanho da letra por 16, ia ter uma resposta errada para isso. Já preparada para esse camarada que não se atentou a esse fato. E é de 3 dedos que eu chamo o nosso Momento Pop Prof. Professor, nosso papo hoje foi um papo de boleiros da matemática, não foi? Foi. Então, assim, um gol de letra é o X da questão? Eu não sei se é o X da questão, mas é um gol ao pé da letra. Mas é só a letra que tem pé, que é o pé da letra. E não o pé na letra. Nem pé nem cabeça, né? Nem pé nem cabeça, esse papo, verdade, tá certo. Bom, e chutar no Enem? A probabilidade, assim, de ser uma bola fora é alta? Não pode chutar, não. Tem que estudar, se preparar, porque chute... Só se for o teorema de Chutágoras, por exemplo, aí pode ser. Chutágoras. Então, assim, ao invés de chutar, é melhor meter de cabeça, né? É melhor estudar bonitinho e mergulhar nisso. Meter uma caneta na prova de matemática deixa o gabarito mais bonito, sim? Deixa, até porque se for de lápis vai dar problema, né? Se for a caneta na letra certa, melhor ainda, né? Você sente saudade do gabarito arte? Olha, quem não sente, né? Saudade de tempos de outrora. Aquele gabarito moleque, aquela né? musiquinha tocando, né? E esse foi Vitor e Jael no nosso Momento Pop Prof. Bom, para fechar, dicas de estudo, professor. A gente trabalha razões e proporções no 7º ano do ensino fundamental. Então, recorrer ao próprio livro em casa, se tiver, pode correr atrás ou na biblioteca, pode procurar algumas listas na internet e
claro, os percursos, né? Ah, moleque. Sempre porque lá tá divididinho, eu acho que já tá com um grau de dificuldade, tá tudo bonitinho pro pessoal poder dar uma olhada. Muito obrigado mesmo, cara. Não tem nem como agradecer. Valeu. O prazer é todo meu. A rotina do candidato do Enem é como a de um atleta. Exige foco, determinação e disciplina. Mas nada de tirar seu time de campo. Afinal, em breve, o caneco... Ops, peraí. A aprovação vai estar com você. Então, até a próxima. Que é o fim do jogo. Passou.